Pessoal, a gente viu aqui que o laringo é utilizado para fazer a abertura, né, da traqueia, para visualização das cordas vocais, para passar o tubo, né, e como que é feito o teste, tá? E aí, a gente vem então pro tubo. O que que é o tubo em si, tá? Eita, comprando isso. O tubo, gente, ó, é esse dispositivo aqui, tá? É realmente um tubo, então ele é oco por dentro, tá? Ele tem um conector aqui na ponta e ele tem um balão na pontinha dele, aqui, ó. Deixa eu ver, a imagem aqui tá ruim. Aqui, ó, dá pra ver melhor. Aqui, ó, tá vendo? Ele tem um balãozinho aqui na ponta, a gente chama de balonete, o conector, tá? Esse caninho aqui, essa pontinha azulzinha que a gente chama de cuff, tá? É ele que a gente insufla e esvazia esse balãozinho. Para que serve esse balãozinho? Ele serve para fixar o tubo na traqueia. Então, gente, o tubo, ele passa e ele fica fixado, fica aqui na traqueia do paciente, olha só. Aqui, ó, passa pela boca, tá? Ele desce aqui pela laringe, pela glote e ele fica aqui na traqueia do paciente. Quando chega o tubo aqui na traqueia, o médico visualizou as cordas vocais, passou pelas cordas vocais, chegou na traqueia. Quando chega aqui, o médico pede para insuflar o balonete. Então, a gente vem com uma seringuinha aqui, insufla o balonete, enche aqui de ar, e aí esse ar trava o tubo para poder não deixar ele movimentar na traqueia, nem subir nem descer. E aí o médico vai fazer a ausculta, a gente vai conectar na ponta desse conector o ambu, tá? O ambu ligado ao oxigênio. E aí o médico vai pegar e vai auscultar o pulmão, ápice e base do pulmão direito e do pulmão esquerdo. Além do estômago, tá? Geralmente o estômago é o primeiro que ele vai auscultar, para saber se o tubo, em vez de ir para a traqueia, ele não foi para o esôfago. E aí o ar vai estar entrando no pulmão. E aí o médico vai colocar o tubo na pontinha do estômago do paciente e vai falar assim, insufla. Aí você vai lá e ventila. Aí você vai lá e aperta o ambu para o ar entrar. Aí o médico vai auscultar o estômago do paciente. Aí depois ele vai para o pulmão. Aí vai aqui para o ápice do pulmão, ápice do outro. Cada vez que ele colocar o estetoscópio aqui para fazer a ausculta, você vai ambuzar para fazer a ventilação, tá? Para empurrar o ar para dentro pelo tubo, para ele conseguir auscultar aonde que o ar está passando, tá? Se o ar estiver indo pro estômago, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para desinsuflar o balonete. Então, você vai vir com a seringuinha, vai desinsuflar o ar, tá? Ele vai retirar o tubo e passar novamente. O tubo, ele não pode ir para o estômago, tá? O tubo tem que ir para a traqueia para poder chegar ar no pulmão, tá? E aí ele vai tentar passar até ele conseguir que o tubo chegue no pulmão, tá? E a ausculta dê positiva nos dois pulmões, o direito quanto o esquerdo. Se tiver em um, o tubo está seletivo. E aí ele tem que puxar um pouquinho o tubo ou enfiar um pouquinho mais para dentro, tá? E aí o médico que vai fazer essa movimentação toda, tá bem? O médico, às vezes, ele pode solicitar que coloque um fio guia, tá? Por dentro do tubo. O fio guia é um pedacinho de arame reto, tá? Ele é um pedacinho de arame reto que você coloca por dentro do tubo. E aí, ele não chega até aqui na pontinha, não. Porque se o arame chegar aqui na ponta, o arame rasga a traqueia do paciente, tá? Então, o arame, ele vem até mais ou menos aqui, perto do balonete. E aí, o arame fica pro lado de fora do tubo. E aí, ele vai enfiar o tubo por dentro da boca do paciente. Ele ajuda a deixar o tubo mais rígido e pode facilitar a entrada do tubo. Depende do médico. Tem médico que usa o tubo liso, sem nada. Tem médico que usa esse fio guia, tá? E tem o chamado guia de bugie também. O guia de bugie é um outro araminho, só que ele é mais de... Ele tem em volta dele parece um plástico, em volta dele ele é coberto, tá? Ele é rígido, mas ele é coberto. E tem médicos que preferem, em vez de, na hora de laringoscopar o paciente, em vez dele já entrarem com o tubo, ele prefere passar o guia de bugie, que é um arame maior, ele entuba o paciente com o guia de bugie. Quando ele vê que o guia de bugie realmente entrou pelas cordas vocais, né, do paciente, ele vai e coloca o tubo dentro desse guia de bugie e vai empurrando o tubo pelo guia de bugie. Esse guia de bugie, ele não machuca o paciente não, tá? Mas é só o médico que passa. E aí ele vai e passa o tubo pelo guia de bugie, depois o tubo fica e ele puxa o guia de bugie para fora do tubo,
tá bom? Isso também é um dos jeitos de intubar o paciente em médicos, que às vezes a visualização tá difícil, a intubação tá difícil, né? E aí depende de cada médico, tem o seu jeito de intubar o paciente, tá? Então, a gente tem aqui o tubo, tá? Nosso tubo orotraqueal, tá? Ele tem aqui o nosso conector, tá? Esse aqui a gente tem eles têm essa linha, tá? Com esses marcadores de profundidade. O tubo ele vem todo cheio de numeração. Essa numeração facilita para o médico, na hora que a gente for fixar o tubo, que nesse caso já é a gente vai amarrar o cadarço, é uma cordinha mesmo que a gente amarra no tubo, a gente tem que ver exatamente o número que a gente está anotando. Porque pode acontecer, durante uma movimentação com o paciente, o tubo sair do lugar, o tubo pode subir ou pode descer. E aí, por isso é importante a gente anotar a linha aqui, o marcador, aonde que tá marcando, entendeu? Aonde que tá fixado aqui no paciente, ó. Qual o número que está aqui? É número 10, 20, 30, e aí ele fixa aqui na hora da gente fazer essa fixação toda aqui, a gente anota no prontuário e anota qual a numeração que está fixado. Porque aí na hora, por exemplo, de você dar um banho no paciente com tubo, alguma coisa assim, você tem que sempre conferir um número para ver se está na numeração correta, para ver se o tubo não saiu ou não entrou demais, tá? Isso pode prejudicar a ventilação do paciente. Então, ele tem esses marcadores, tá? Ele tem aqui, ó, onde a gente vai insuflar o balãozinho, né? O balão de controle, que é o cuff, que a gente vai insuflar, tá bom? Esse aqui, ó, é o nosso balão. Isso aqui é a ponta do tubo, tá? Que a gente chama de bisel, tá bom? Então, o tubo, ele tem mais ou menos essas funções, as principais funções dele, tá? Que são as que a gente realmente são importantes para a gente entender durante esse procedimento de intubação, tá bom? Então, o tubo endotraqueal, tá? Ele é a intubação, ela é um procedimento médico, onde ela visa a introdução de um tubo na luz da traqueia para assegurar a passagem de ar pelas vias aéreas. Então, o médico vem aqui, vai laringoscopar a boca do paciente para visualizar as cordas vocais, vai passar o tubo chega na traqueia, insufla o balonete vai travar aqui o tubo na traqueia, vai diminuir a mobilidade do tubo. Você ainda fixa do lado de fora para ter certeza que o tubo não vai sair do local. Lembrando que o nosso paciente tem que estar sedado, tá? Paciente consciente, não deixa colocar um tubo desse na garganta dele, não. Tá? Então, o paciente tem que estar sedado. Aqui, ó. A visualização que o médico geralmente vê. Aqui ele tá laringoscopando, lembrando da luzinha, tá ajudando ele a enxergar, tá? Então, a gente tem a lâmina do laringoscópio, tá? Aqui estão as cordas vocais. É essa visão que ele vai ver, as duas cordas vocais. E é exatamente entre as cordas vocais que o médico vai introduzir o tubo, tá? Passar exatamente pelas cordas vocais. Então, aqui, ó. A posição, tá? O médico fica na cabeça do paciente. Geralmente ele deita, coloca a cabeça dele mais para trás possível. Ele hiperestende a cervical do paciente aqui para poder melhorar a visualização. Dependendo, ele pode solicitar fazer a pressão na traqueia, tá? A pressão da cricoide, que é quando você vem aqui, ó, com o polegar e o indicador e faz uma pressão aqui na cricoide para facilitar para o médico visualizar a traqueia, tá? E firmar ela para ele passar o tubo. Tá bom? Então, aqui, ó, laringoscopando, é o que ele tá enxergando. Ele vem e introduz o tubo, tá? Esse geralmente é a posição. O médico, ele vai estar segurando o laringoscópio com a mão esquerda e geralmente ele vai passar o tubo com a mão direita. Então, a gente sempre entrega o tubo para o paciente através pela mão direita, tá bom? Então, o tubo endotraqueal, orotraqueal, tá? Mas a gente chama de TOT ou IOT, tá? IOT é intubação orotraqueal, tá? Que é o mais comum você falar assim, paciente fulano de tal, em Glasgow 15, sedado, com sedação disso, daquilo, IOT. IOT significa que ele está intubado, ou seja, intubação orotraqueal, tá? Então, é uma introdução de um tubo através de um nariz ou da boca ou de uma incisão cirúrgica, que é a traqueostomia, em direção à traqueia do paciente,
tá? Quando que é indicado a intubação? Para manutenção de uma oxigenação adequada, proteção de vias aéreas, vias respiratórias, né? Acesso para uma aspiração de secreção, tá? Então, o tubo a gente consegue aspirar também. Às vezes, a boca está muito cheia de sangue. Para o médico conseguir visualizar, a gente tem que aspirar em volta da boca para facilitar a visualização do médico, tá? Tirar, às vezes, tem que aspirar vômito, sangue, tirar pedaço de dente da boca do paciente. Tem que tirar prótese dentária, paciente que tem prótese, tá? Tirar o que o paciente tiver na boca, como chiclete, tá? Alguma coisa, algum corpo estranho que ele tem, qualquer coisa que vá prejudicar, tá? Perdão, que vai prejudicar o médico na visualização para intubação, tá bom? Então, ele é paciente que tem insuficiência respiratória, é indicado, tá? Uma conexão com o ventilador mecânico, paciente que não consegue respirar sozinho por algum motivo, você precisa ligar ele ao ventilador mecânico, tá? É necessário ter materiais para essa intubação, tá? Tem que ser paramentado, então é um procedimento cirúrgico, tem que ser estéril, com luva estéril, com capote, né? Com campos cirúrgicos esterilizados, tá? O tubo tem que estar estéril, tem que ser testado o tubo para ver se o balonete está insuflando, tá bom? Tem que ter um laringoscópio completo e o laringo funcionando, a gente tem que testar a lâmina do laringo, se a luzinha está funcionando, tá? O tubo que o médico escolheu a numeração. Geralmente alguns pedem lubrificante, mas a maioria não pede não, tá? A maioria a gente vai sem lubrificante mesmo. Um fio guia ou a pinça de Maguio para ajudar na intubação, dependendo do médico que precisar. Uma seringa de 10 ou de 20 para a gente insuflar o balonete. Um cadarço para a gente amarrar o tubo, né? Fixar o tubo. A cânula de Guedel, se for preciso eu fazer uma ventilação no paciente antes. Luva estéreo, o ambu, o estetoscópio, tá? E materiais para aspiração. Então, isso tudo que a gente precisa para fazer o procedimento. Então, aqui a gente tem laringoscópio com as lâminas, temos o ambu ligado já no oxigênio, para a gente poder ventilar o paciente, né, para poder intubar ele, e depois que intubar, a gente só tira essa máscarazinha da ponta e conecta o tubo direto no ambu, tá? E o nosso tubo aí já testado, escolhido a numeração pelo médico, tá? Então, vou passar para vocês ainda mais um videozinho de intubação, tá? E na nossa próxima aula a gente entra em ventilador mecânico, ok?